Sonó la alarma, de camino para el trabajo, es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe. Graças a Deus, começa agora mais um meu, seu, nosso Café com Deus. Estamos dando continuidade a esta série de mensagens. Venha o teu reino. Eu quero dizer que está sendo muito abençoadora na minha vida. Tenho aprendido coisas muito preciosas que tem assim transformado muito a maneira de pensar, que tem me levado a ver por uma outra ótica, que tem me levado a buscar compreender as profundidades das riquezas de Deus. E esta palavra, entender para nós, ela deveria ser a nossa prioridade número 1. Entender, diferente da sabedoria que resulta da aplicação do que se entende. E eu quero dizer que você pode aplicar algo mesmo que você não entenda. Por exemplo, você dirige um carro. Você não precisa entender de mecânica com profundidade para ligar a chave ali na ignição e dirigir o seu veículo. Diferente também do conhecimento, que nada mais resulta do que informações, e o acúmulo de informações. Entender é compreender, é quando você capta a verdade. É quando você consegue perceber o que há por detrás de tudo aquilo que você está investigando. E eu quero lhe fazer a seguinte pergunta: será que nós entendemos o propósito de Deus ao criar a terra? Será que nós entendemos o propósito de Deus ao criar o homem? Para isso, para responder a esta pergunta, nós precisamos compreender inicialmente que o fundamento que nos leva a compreender algo ou qualquer coisa está alicerçado naquilo que nós chamamos de ideia. O pregador Myles Monroe, ele diz que não há nada na terra mais poderoso do que uma ideia. As ideias são o fundamento de toda a criação. Nós podemos traduzir esta palavra por uma outra palavra, a palavra preceito, que nada mais significa do que um pensamento original. O próprio salmista, o próprio rei Davi, ele dizia o seguinte: Senhor, ensina-me os teus preceitos. Eu não quero ter uma vida rasa. Eu não quero viver na beira da praia, eu não quero viver à margem das coisas, não, Senhor. Eu quero compreender a tua originalidade, eu quero compreender quais os pensamentos que o Senhor teve ao criar o homem, quais os pensamentos que o Senhor teve ao criar a terra. Eu quero compreender quais os teus pensamentos sobre mim, eu quero compreender e entender o porquê do Senhor ter me colocado aqui neste chão. Eu quero dizer para você que é válido saber que todo pensamento, ele antecede uma ação. E a questão é, por que Deus criou o homem? O que levou Deus a colocar o homem aqui nesta terra? Para responder esta pergunta, nós precisamos compreender que a palavra preceito, ela significa pensamento original. E na Bíblia essa palavra se traduz ali em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo aqui é logos, certo? E o pensamento original de Deus aqui é o logos. E tudo o que foi feito por Deus foi feito através deste pensamento original que é o logos. E lá no versículo 2, a Bíblia diz assim: ele estava no princípio com Deus. No 3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, tudo que Deus criou, ele o formou através do Logos, através do seu pensamento original. Mas aqui diz o seguinte, no versículo 7. No versículo 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E esse mesmo João que vem pregar como testemunha a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. E aí aqui no versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne, ou seja, o Logos,
O pensamento original de Deus, ele se traduz em um corpo. Ele se traduz em uma realidade palpável, em uma realidade visível aqui nesta terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse João que nós lemos aqui no versículo 6, ele diz assim: João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem primazia, porque foi primeiro do que eu. Então, esse verbo que se faz carne é o pensamento original de Deus. Jesus, ele vem para revelar o pensamento original de Deus. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, revela aquilo que se passa no coração de Deus, na sua profundidade, nas áreas que só mesmo o Espírito pode prescrutar. Jesus vem para revelar a intenção, a vontade, a glória de Deus ao criar o homem e ao criar a terra. Quero dizer para você que Jesus se traduz na quebra do pensamento silencioso de Deus, porque todo pensamento, ele consiste em uma palavra silenciosa. E a palavra nada mais é do que a exposição de um pensamento. Então, quando eu penso, está guardado. Quando eu falo, eu revelo aquilo que eu estou pensando. Então, Jesus, ele fala e ele age para revelar os pensamentos de Deus. E isso é muito interessante, porque quando eu me dedico a conhecer as palavras e as ações de Jesus, se você ler aqui os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você passará a saber sobre os pensamentos originais de Deus sobre a sua vida, sobre esta terra e sobre tudo aquilo que Deus intencionou ao criar você e ao criar esta terra. Eu quero dizer para você que Jesus nunca pregou para multidões, para milhares de pessoas sobre alguns temas, como se vê pregar hoje: prosperidade, sobre fé, sobre nascer de novo, sobre batismo. Jesus, quando ele ia falar desses assuntos, ele falava ali em particular com seus discípulos. Sobre nascer de novo, a Bíblia só menciona que ele falou uma única vez. Por volta ali de 2 horas da manhã, ele se encontra com um velho, um homem chamado Nicodemos, e vai lá explicar para ele o que é o novo nascimento. Sobre fé, ele vai ali e prega para os discípulos, ensinando sobre o grão de mostarda. Para a questão das multidões, ele multiplica pães e peixes, mas ele não vai ali tratar sobre adquirir riqueza, sobre você se tornar uma pessoa mais rica, sobre você ficar um mega, hiper empresário. Não. Por quê? Porque esta não era a mensagem de Jesus. E aí você pode me perguntar assim: e qual a mensagem de Jesus? Aí você abre lá em Mateus 4,17 e você vai ouvir as palavras dele mesmo. Qual a mensagem de Jesus? Vamos ouvi-la aqui agora, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Primeira mensagem pública de Jesus ao completar 30 anos, depois de ser levado ao deserto para ser tentado ali pelo diabo, depois de ter vencido a antiga serpente, depois de não ter se deixado contaminar pelo veneno da serpente, a sua mensagem foi: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Eu quero dizer para você uma coisa, que arrepender não é você ir na frente de uma igreja, não é fazer uma confissão ali que agora você é um cristão, não é você numa igreja católica ali tomar uma hóstia e pronto, eu agora sou uma pessoa que me declaro arrependida. Não, muito pelo contrário. Arrepender-se no seu original, no hebraico, significa mudar a sua maneira de pensar, mudar a forma como você aprende as coisas. Arrepender-se não é basicamente ir na frente de uma igreja, levantar as mãos e fazer uma oração, mas é você mudar os seus conceitos, é você mudar a fonte da qual você bebe. E quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos o propósito da mensagem de Jesus, dos pensamentos originais de Deus, nós vamos compreender que ele veio para estabelecer o reino do homem aqui na terra. Aquele reino que havia sido perdido lá no Éden por Adão, por causa do pecado, por causa da desobediência. Jesus ele veio para restaurar
todas as coisas. A aliança perdida, a autoridade perdida, o governo perdido do homem por causa do seu pecado é restaurado através do Filho de Deus, ao se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. A continuidade desta mensagem, não perca. Verdades muito preciosas, muito poderosas lhe esperam. Será amanhã. E eu digo para você, não deixe de assistir o vídeo de ontem, o nosso primeiro vídeo, para que você possa entender, compreender e não fazer um juízo precipitado. Que Deus abençoe a tua vida. Permita-me fazer uma breve oração por você, abençoando o seu dia, abençoando sua casa, abençoando a sua família. E não esqueça, o reino de Deus é chegado aqui na terra. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou para estabelecer o reino aqui na terra. O reino dos céus aqui na terra será manifestado através da sua vida e através da minha vida. Nós somos embaixadores de Deus e nossa missão aqui nesta terra é promover o reino de Deus para que todos saibam que existe um Deus nos céus e aqui na terra nós, o seu povo, para manifestar as suas obras. Querido Deus eterno Pai, que não sejamos omissos, covardes, preguiçosos, que não sejamos lentos no entender, Pai. Dai-nos compreensão da tua palavra, dai-nos entendimento. Abençoa, meu Deus, este dia. Dai-nos, meu Deus, uma compreensão mais profunda, que deixamos de ser meninos, meu Deus, que apenas tomam um leitinho ali fraco, porque a sua pequenez, a sua estatura não suportaria um alimento mais sólido, mas nos conceda, meu Deus, alimentos mais profundos, verdades mais profundas, para que possamos entender então qual é o nosso propósito, para que nós possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e exercer o governo que o Senhor nos deu aqui nesta terra. Pai, abençoe este dia, derrama da tua graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Termina agora o meu, o seu, o nosso Café com Deus. Não esqueça de ir lá se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho para que você receba todos os vídeos dessa série. Amém? E se quiser, deixa ali um comentário, alguma coisa que você acha que precisa ser falada com maior profundidade. Nós recebemos e vamos pesquisar com maior profundidade para trazer para a sua vida. Porque o nosso objetivo é encher a terra com a palavra de Deus, é estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. A política do aborto, a política da violência, a política de tantas e tantas outras coisas que só se confundem com as verdades do inferno não irão mais prevalecer, porque o reino de Deus é chegado na terra. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom.